nas mãos do Senhor. O ceifeiro recolhe com gozo os frutos, nem sempre sabendo a dor que custou para quem trabalhou, tanto no sol ou chuva, e com paciência a semente plantou. Após vezes a minha alma sente angústia e choro do semeador, mas o que semeia, tanto como o que ceifa, terão recompensa das mãos do Senhor. Ó Senhor, o dia que declina, em mim anseios de chegar, faz-me ver a tua luz divina, para que eu possa firme caminhar. Ó Senhor, em completa paz tu me guiarás, afastando todo mal de mim. Ó Senhor, tu me guiarás e em completa paz entrarei no lar de amor sem fim. Sei que um pobre viajante e nem mesmo tenho onde dormir, mas eu vou seguindo confiante até chegar à pátria do porvir. Ó Senhor, em completa paz tu me guiarás, afastando todo mal de mim. Ó Senhor, tu me guiarás e em completa paz entrarei no lar de amor sem fim. Ó Senhor, em completa paz tu me guiarás, afastando todo mal de mim. Ó Senhor, tu me guiarás e em completa paz entrarei no lar de amor sem
mais que a abelha ama a flor. Eu te amo e como é forte o meu amor. Eu te amo mais que tudo, mais que a vida que há em mim. Eu te amo e nada vence este amor que não tem fim. Eu te amo, pois trocaste o meu fardo pela cruz. E é assim que eu te amo, Jesus. Mais que um preso anseia ver toda a luz da liberdade e assim viver. Eu te amo mais que o nauta ama a pátria que deixou, mais que o pobre exilado ama o chão que o desprezou. Mais que um cego possa desejar a luz. E é assim que eu te amo, Jesus. Boa tarde, Shalom Adonai. Estamos aqui um pouco atrasado hoje, 12 horas e 24 minutos, porque eu tive com outras atribuições cumprindo e infelizmente me atrasei nesse compromisso com Deus. Quero pedir desculpa aos irmãos pelo atraso, mas vamos trazer a palavra, amém? Está no livro de São Marcos, escrito por São Marcos, o Evangelho de Jesus Cristo, e trata-se do cego Bartimeu. O cego Bartimeu está no capítulo 10, dos versículos 46 ao 52, amém? Vamos fazer a leitura, depois oraremos, pedindo revelação a Deus da palavra, amém? Então vamos lá. Se vocês puderem pegar em suas Bíblias, eu acho interessante e importante isso. Nós temos esse mau hábito de olhar o pregador, olhar quem está fazendo a leitura e ficar ali de mãos vazias, só acompanhando ou ouvindo e dando crédito a tudo que se diz, sem saber se realmente está escrito daquela forma ou se está escrito na Bíblia. Então eu acho importantíssimo que todos nós, seja na igreja, seja onde for, numa TV, numa rede social, quando alguém estiver pregando ou fazendo a leitura da palavra, que estejamos com a Bíblia na mão, seja do celular, seja do notebook, seja no computador, seja a Bíblia física mesmo, mas que estejamos com ela. Vamos pegar esse bom hábito de estarmos com a Bíblia, amém? Porque é muito importante. Bem, eu quero já de antemão agradecer a presença da irmã Cissa Lima, o irmão Gideon, eu creio que está com ela também, do pastor René em Campina Grande. Um beijo, um abraço no coração, pastor René. Daqui a pouco, nesses dias, estarei por aí para lhe dar um abraço fisicamente, pessoalmente. Vamos lá. A leitura diz o seguinte. Depois, o título é o cego de Jericó. Está no Evangelho escrito por Marcos, o capítulo é o 10, do versículo 46 ao 52. Diz assim. Depois foram para Jericó, Jesus e sua comitiva, e saindo ele de Jericó com os seus discípulos, uma grande multidão,
Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam, para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego disse-lhe: Mestre, que eu tenha vista. Encerrando a leitura, e Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Amém? Uma leitura rápida, porque os versículos são poucos, né? São apenas 8 versículos. Mas vamos saber o que Deus tem falado em nossos corações através dessa leitura do cego de Jericó. Amém? Amado Deus, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te agradeço pela palavra. Te agradeço por cada um que aqui está. Te agradeço pelas tuas misericórdias, por mais um dia de vida. Pelos livramentos que tem nos dado a cada dia. Te agradeço pelo teu amor que superabunda todas as nossas falhas e pecados. Te agradeço pela paciência tua para conosco. E eu te peço nesse momento, em nome do Senhor Jesus Cristo, que dá-nos revelação da tua palavra. Fala em nossos corações conforme estamos necessitando ouvir. Prepara nosso coração e nossa mente para receber a tua palavra, a tua mensagem e entender o que tu queres nos falar. Eu te peço tudo isso para a tua honra e tua glória, em nome do Senhor Jesus. Amém? Bem, de princípio, no capítulo 10 do Evangelho escrito por Marcos, no versículo 46 diz o seguinte: Depois foram para Jericó, Jesus e sua comitiva. Saindo ele de Jericó com os seus discípulos, uma grande multidão, Bartimeu, cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. Nesse versículo 46, nós vemos que se trata de um personagem importantíssimo, Jesus Cristo. E o receptor da palavra, o segundo personagem importante nesse texto, o cego de Jericó, ou cego de Timeu, ou Bartimeu, que em Bartimeu, em hebraico, quer dizer Bar, filho de Timeu, Timeu. É tanto que, entre aspas, já diz cego, filho de Timeu. Então, Bartimeu não era o nome dele. Bartimeu é dizendo a raiz que ele é, de quem ele era filho. Então, dizendo que ele era filho de Timeu. E por que Bartimeu estava à beira do caminho? Porque Bartimeu era cego. E por que citar o nome de Timeu? Porque se o milagre era para o cego de Jericó, não tinha necessidade de citar o nome do seu pai, Timeu. Nós vemos aqui uma narrativa de um texto, de um fato ocorrido na saída, quando Jesus adentrou em Jericó, e quando foi saindo, encontrou o cego lá à beira do caminho. Então, segundo historiadores, Flávio Youssef, o Bartimeu, como diz, filho de Timeu, era um jovem que estava cego. Ele não era cego, ele estava cego. E isso ocorreu porque seu pai Timeu era um general do exército judeu. E em batalhas, ele já havia ganhado muitas batalhas e ele era um cara muito valente. E os romanos, quando chegaram para dominar essa região da Judéia, eles conquistaram, e os romanos tinham esse hábito, que quando eles conquistavam o reino, eles pegavam os generais, os cabeças de família e matavam. E os filhos homens, eles ou matavam ou cegavam, para que não se levantassem contra eles, para que não se tornassem inimigos do reino romano. E segundo historiadores, Bartimeu era
um cego ocasionado por causa disso. Ele não era um cego de nascença. Ele era alguém que seu pai numa batalha, defendendo os judeus, perdeu a batalha para os romanos. Os romanos adquiriram o poder e aí mataram seu pai. E a ele arrancou os olhos, ou cegou-lhe os olhos, para que, quando ele crescesse, não se rebelasse, não formasse um exército e se levantasse contra Roma. O que nós aprendemos nessa leitura? O inimigo ele é sagaz. O inimigo ele é impiedoso. O inimigo não tem compaixão de mim e de você, e nem dos nossos familiares. E toda vez que ele vem para nos atacar, ele vem para destruir não só a nós, mas todos aqueles que ele acha uma ameaça para ele. E ele não sabe de tudo, mas ele vê no olhar de Deus, ele vê como Deus nos guarda e nos protege, que Deus tem um propósito e um projeto em nossas vidas, em nossas famílias. E é por isso que o inimigo, ele quer nos matar na fé. Você deve estar passando por situação difícil, por lutas terríveis, situações complicadas. O inimigo está tentando, através de tanto ataque na sua vida, não estou falando de provações, porque quem nos prova é Deus. Só Deus prova a gente. Eu estou falando de situações de ataques do inimigo. Porque ele está querendo arrancar de você essa fé que você tem. O inimigo matou o pai desse cego de Jericó e furou seus olhos, para que dele arrancasse toda a esperança, toda a força. Mas o cego de Jericó já havia ouvido falar de Jesus. Eu não estou aqui naquela doutrina que diz, pelo ouvir da palavra, a fé vem pelo ouvir. Porque tem surdos aqui na palavra de Deus que foram curados. E como é que um surdo escuta? Eu estou aqui no propósito de Deus, estou aqui falando quando Deus tem um projeto e um propósito na vida de alguém. Como Deus tem um propósito e um projeto na sua vida. E nós vemos aqui que o cego de Jericó era um cara que tinha status na família. O pai dele, Timeu, era um homem de status, era um general. O inimigo não quer saber o grau de família que nós temos, ele ataca de qualquer forma. Ele ataca colocando nossos filhos ou nós mesmos nas drogas, nos vícios de álcool, na dependência da droga, na jogatina. Ele coloca a gente na prostituição, no adultério, no crime. Porque ele chega até a gente fazendo ofertas enganosas, promessas enganosas. Porque o que ele quer da gente mesmo é tirar-nos da presença de Deus, é tirar-nos da obra de Deus, do propósito de Deus, do projeto de Deus. O cego de Jericó, o pai dele foi assassinado, mas ele não desviou a sua fé. Ele, como um judeu, ele acreditava que havia o Messias, e agora ele tinha ouvido falar que o Messias estava na sua região. Nós aprendemos nesse momento com o cego de Jericó que quando nós começarmos a ouvir de Deus, é bom dar crédito ao que falam de Deus. Não é bom dar crédito ao que falam de homens, de líderes, mas o que falam de Deus é bom dar crédito. Não é bom dar crédito a muitos blá blá blás que tem por aí, mas a palavra de Deus é bom dar crédito. É bom confiar, é bom ter fé, é bom se firmar na palavra de Deus. Porque é ela quem vai nos fortalecer até o dia do milagre. É ela quem vai nos fortalecer até o dia da realização do projeto de Deus na minha e na sua vida, na minha e na sua família. Porque se nós formos olhar os ataques que o inimigo tem feito, a mim, a você, a seus filhos, a seus esposos, suas esposas, seus irmãos, a seus pais, a gente se desespera e se desanima. A gente se afasta ou para a obra de Deus, mas Deus não quer que nós paremos. O cego de Jericó não parou. Ele estava na saída. Se ele estava na saída, ele foi para a saída, ele saiu. Ele não estava parado, ele não ficou estático esperando Jesus ir até ele. Ele fez algo para ter um encontro com Jesus. E nessa leitura nós aprendemos e temos uma lição de Deus. O que é que nós estamos fazendo para termos esse encontro com Jesus? Para recebermos esse milagre de Jesus? O que é que nós estamos fazendo?
para que Jesus escute o nosso clamor, as nossas súplicas. O que é que nós estamos fazendo? Na leitura diz que o cego de Jericó estava mendigando e quando ouviu que era Jesus de Nazaré, que estava perto, ele começou a clamar. Você tem ouvido falar de Jesus todos os dias, eu tenho ouvido falar de Jesus todos os dias nós estamos aqui falando de Jesus Cristo, porque Deus nos chamou para ser suas testemunhas e não nossas testemunhas. Deus nos chamou para sermos testemunhas dele, de Deus e de seu Filho amado Jesus Cristo. Deus jamais nos chamou para sermos testemunhas de nós mesmos, chegar aqui e dizer, eu fui isso, eu fui aquilo, eu era isso, eu era aquilo. Quer dar testemunho, tudo bem, não sou contra não. É muito bom ouvir testemunhos. Mas se é algo que vai lhe ofender ainda, se é algo que vai lhe constranger ainda, se é algo que vai constranger sua família, se é algo que vai te envergonhar, se é algo que vai envergonhar tua família ainda, não dê testemunho. Porque nós fomos chamados para dar testemunho de Jesus Cristo. Nós somos chamados para dar testemunho de Deus. Nós somos testemunhos de Deus, de Jesus Cristo, e não nós. De que vale nós testemunharmos de nós mesmos? Que poder isso tem? Que relevância isso tem? O que tem relevância é nós testemunharmos o amor, a misericórdia de Deus, a palavra de Deus de redenção, de arrependimento. E o cego de Jericó nos ensina isso nessa leitura. Muitas vezes você é revoltado, ou eu sou revoltado, porque um dia fomos ricos e hoje nada temos. Muitas vezes por erro de administração nossa, e tem mais, já que falei administração, vamos tirar esse negócio de o devorador. Não, que o devorador vai devorar seus bens, não tem isso não. Nosso devorador somos nós que não sabemos administrar. Não tem devorador. O devorador sou eu das minhas finanças, é você das suas finanças. Você que tem que aprender a administrar suas finanças. Aprenda com José, como Deus ensinou a ele. No tempo da bonança, guarde. Porque não existe bonança para sempre, nem tempo ruim para sempre. Tudo é relativo, tudo passa. E se você está num tempo bom hoje, guarde, porque vai chegar tempo ruim para você. Se eu estiver num tempo bom hoje, eu tenho que guardar, porque vai chegar tempo ruim. E se você está no tempo ruim, vá se confortando, vá se fortalecendo em Deus, vá aprendendo a administrar o nada. Porque quando você tiver um tudo, você sabe administrar o tudo. Deus nos ensina de todas as formas, tanto tendo muito como não tendo nada. Mas cabe a nós querermos aprender ou não. O cego de Jericó é um exemplo. Um homem de alta classe, de padrão, na região da Judéia, por causa do seu pai, do título do seu pai, do cargo do seu pai. De repente se encontra no nada. O que resta é o título da família. O filho de Timeu, isto é, da família de Timeu. Um herdeiro de Timeu. Onde o exército romano matou o seu pai, tomou todos os bens que ele tinha. Segundo os historiadores, ele era um homem rico. E quando os romanos o mataram, tomaram, saquearam, tomaram seus bens, confiscaram seus bens. E agora estava Timeu sem um pai, sem a visão e sem bem nenhum para sobreviver. Estava Timeu largado à beira do caminho. Muitas vezes de nós mesmos ficamos largados à beira do caminho sem nada, mendigando. E muitas vezes o inimigo se levanta contra nós e consegue nos destruir, nos devorar. E arrancar de nós nossos entes queridos. Afastar de nós nossos entes queridos. Afastar de nós pessoas que eram para nos auxiliar, para nos ajudar, e nos deixa só, largado à beira do caminho, apenas com uma vasilha para pedir. Mas isso faz parte do projeto de Deus. Porque é através de situações difíceis que nós nos sensibilizamos e tornamos a ser um humano comum, a um ser humano de verdade. Porque há duas situações de se conhecer o ser humano. Um é dando poder a ele, você vai ver a arrogância e a prepotência dele. Você vai ver o egoísmo. Você vai ver ele querer pisar, humilhar. E o outro é colocando ele na miséria. Você vai ver a humildade. Você vai ver a simplicidade. Você vai ver o sofrimento. Você vai ver um ser humano como Deus queria que fôssemos diante da bonança. Mas nós só ficamos assim quando estamos na miséria. Mas que aprendamos nessa leitura do cego Bartimeu tudo isso. Que a palavra de Deus hoje venha nos ensinar isso. A persistir na fé, na humildade. O cego Bartimeu estava à beira do caminho porque ele acreditava, ele ouviu falar de Jesus.
Você já ouviu falar da palavra de Deus? Já ouviu falar da palavra de Deus? É importante nós irmos pregar a palavra de Deus, sem engano, sem deturpação, porque é através da palavra de Deus, é através do ouvir falar de Deus, é através das obras de Deus acontecido, mesmo que as pessoas não escutem falar, mas vejam pessoas que já receberam o milagre de Deus e tenham ciência que Deus existe. Para aqueles que não escutam, que leiam, que vejam. Para aqueles que não sabem ler, que escutem, que vejam. Para os que não veem, que escutem. Mas que tenham um conhecimento do poder de Deus, da existência de Deus na minha e na sua vida, que tenha conhecimento que Deus tem um projeto e um propósito para todo tipo de pessoa. E em todo e qualquer tipo de situação. Deus é um Deus que não faz acepção de pessoa, nem pelo que ela é, nem de onde veio, nem pela família, e muito menos pelo que ela faz. Deus veio para todos. Deus tem projeto para todo ser humano dessa terra. Deus tem um propósito na vida de todo ser humano dessa terra. Esteja ele no mais alto escalão, esteja ele na lama. Deus tem um propósito. E a gente aprende com o cego Bartimeu, quando o cego Bartimeu escuta falar que Jesus está em Jericó, você veja que não foi na cidade de Jericó, no centro da cidade, onde Jesus estava fazendo algumas obras lá, que o cego Bartimeu teve um encontro, mas sim na saída de Jericó. Já estavam de saída Jesus Cristo, os seus discípulos e a multidão que o seguia. Eu quero te dizer que o milagre de Deus muitas vezes não acontece no início dessa luta. O milagre de Deus muitas vezes não acontece no meio dessa luta. O milagre de Deus muitas vezes acontece já no final da luta. Quando você já está desesperançado. Quando você já está desanimado. Quando você já não vê saída. Quando você já não tem respostas. Quando você já não tem solução para o que você está passando. Quando você diz assim, está tudo perdido, vou chutar o balde, como se chama no linguajar. Vou jogar a toalha. É exatamente aí onde Cristo está passando para encontrar comigo e contigo. E Cristo não vai chegar para mim e para você de repente fazendo um milagre, ou pode chegar já de repente fazendo um milagre, dando resposta às nossas orações. Ou Ele pode também esperar uma atitude nossa. Porque Deus não criou a gente não nos criou para sermos parasitas. Para sermos aleijados, ficar lá esperando deitado ele. Porque até um cego que não via o caminho, acertou o caminho de encontrar com Cristo. Imagine nós que temos visões. Deus está ensinando a mim e a você que não são as dificuldades, as deficiências, que vai justificar de nós não nos esforçarmos para encontrar com Jesus Cristo. Não é a perseguição de um líder, não é a perseguição de um irmão, não são os grupinhos da igreja, não é as famílias não acreditarem em mim e você, não são os vizinhos não acreditarem, não são as poucas visualizações da live, não é a igreja vazia que vai dificultar, nada disso vai justificar a gente ficar parado e desacreditar do milagre, da promessa, do propósito de Deus na minha e na sua vida. Não são as igrejas fechadas. Ainda hoje, nós estávamos caminhando, eu e um colega meu, um missionário, 4h30 da manhã, e nós vimos um senhor que já foi da igreja, estava lá, caído, infelizmente bêbado. E ele disse, olha o perigo que é as igrejas fechadas. E eu disse a ele, eu discordo disso, de ser de igreja fechada. Eu concordo que é a falha nossa, a fraqueza nossa, mas de igreja fechada não, porque igreja fechada ou não diz quem é crente e quem não é crente, não diz quem está firme e quem não está firme, não diz quem é forte e quem não é forte, não diz quem vai cair e quem não vai cair, porque se igreja aberta fosse sinônimo de todo mundo estar em pé, não existiam desviados. Jesus Cristo um dia disse assim, olha, não ficará pedra sobre pedra. Sabe o que é que a gente aprende com isso? Não ficará pedra sobre pedra? É que Cristo um dia disse também a samaritana, disse, adorará em espírito e em verdade. A gente tem que ser firme em Jesus Cristo, não em igreja. Quem deve nos manter firme não é a igreja aberta, não é o pastor, não, é Jesus Cristo. A igreja é um lugar para a gente ir. O pastor é uma pessoa para a gente confiar. Mas a gente deve estar fundamentado, alicerçado,
firme em Jesus Cristo, porque se ficar pedra sobre pedra, como está em Jerusalém, nós temos que mantermos a nossa fé em Jesus Cristo, porque dele não caiu nem um pedaço. Dele não foi desfeito nenhuma autoridade, não foi retirada nenhuma autoridade dele, nenhum poder dele foi anulado. Nós precisamos estarmos firmes, convictos no Senhor Jesus. A igreja fechou? O que é que tem se a igreja fechou? Por certo, Deus quer provar a gente a nossa fé, então vamos continuar servindo a Jesus. Tem redes sociais? Faz lives aí em redes sociais. Ou você só é crente dentro de igreja, crente de igreja. Você só é levita, como diz vocês aí, de igreja. Só é cantor de igreja, só é pregador de igreja, só é tocador de igreja. Então você não era convertido, você não era cantor, você não era tocador, você não era pregador, você não era porcaria nenhuma. Você era apenas um artista ali. Você não fazia obra de Deus de nada, de nada. Você ali tem apenas um lugar para se apresentar. Porque quem realmente é servo de Deus, segue a Jesus Cristo. Ele saía por ali, em todos os lugares pregando o Evangelho. Você tem vários lugares, você tem Twitter, você tem Facebook, você tem Instagram, você tem WhatsApp e outras redes sociais que eu desconheço, que eu não sou conhecedor de nada disso. Então você tem que ser um crente. Você tem que ser um crente com o templo em pé ou com o templo destruído, com o templo aberto ou com o templo fechado. Você tem que estar firme em Jesus Cristo. Quem vai te salvar não é a tua denominação, não é o teu pastor, é Jesus Cristo quem te salva. Quem te converteu não foi a tua igreja e muito menos o teu pastor, foi Jesus Cristo quem te converteu. Deduzo eu. Imagino eu que tenha sido Jesus Cristo. Porque está tudo isso acontecendo, para mim não mudou nada. Para mim é como se tudo estivesse acontecendo normalmente. Por quê? Porque eu fui convertido por Jesus Cristo. Eu falho, eu erro, eu peco. Sou humano, que culpa tenho eu? Tá achando ruim porque eu erro, porque eu peco? Vai brigar com Jesus ou com Deus que me fez assim e falha. Mas o que eu estou lhe dizendo é que a gente deve estar firme. O cego de Jericó, independente da situação, sem casa, sem família, sem lugar para adoração, mendigando o pão de cada dia, meu irmão, e estava lá firme, dizendo: eu acredito nesse Jesus de Nazaré, eu acredito nesse Nazareno, eu vou esperar só uma oportunidade. Deus está cobrando de mim, de você hoje, atitude. Deus está cobrando de mim, de você hoje, permanência na fé, uma fé consistente. Nós somos oscilantes, sim, somos humanos. Tem hora que nossa fé está num pique lá que nada abala, a gente derruba um leão. Mas tem dia que um gato nos derruba. É natural do ser humano, porque se não fosse assim, nós ficávamos autoconfiantes. E é isso que derruba o homem, é a autoconfiança. O cego de Jericó, meu irmão, o inimigo acabou com tudo que ele tinha, com família, com tudo. Mas ele estava lá dizendo: eu acredito ainda numa promessa. Eu acredito ainda no Jesus Cristo, ou melhor, num Jesus do Nazareno, num homem de Nazaré que dizem que ele tem poder. Eu e você, hoje, Deus está ensinando a mim e a você hoje, a ignorar a situação e, apesar do que estejamos passando, continuarmos acreditando que Jesus Cristo, o Nazareno, ele tem poder e ele vai ter um encontro conosco para fazer um milagre, para atender o pedido que nós tanto clamamos e necessitamos. E quando Jesus Cristo, o cego de Jericó, vai para a saída, ele diz assim: aqui é um lugar estratégico, porque ele entrou, ele tem que sair por aqui. E quando ele escuta o alarido do pessoal: Jesus Cristo, Jesus, o Nazareno, Nazareno, ele tem a convicção que é Jesus, ele não vê. Olha, Deus está nos ensinando hoje que a fé não é por ver. Você não precisa ver Deus trabalhando, você não precisa ver Jesus perto de você, você não precisa ver Jesus com você, você não precisa ver o milagre acontecendo, você não precisa ver nada. A única coisa que você precisa ver é espiritualmente Jesus vindo ao seu encontro. Seus olhos humanos não precisam ver, dizendo assim: eu não estou vendo nada acontecendo. Eu já orei, já jejuei, está com tanto tempo que eu oro, está com 10 anos, 20 anos que eu oro, que eu jejuo, e nada está acontecendo. Você quer ver com o olho físico.
Faça igual o cego de Jericó. Não queira ver, mas acredite no que ele te falou, no que estão falando de Jesus para você. Acredite no que estão falando de Jesus Cristo para você. Quem é ele para você? Se coloque numa posição em que Jesus tenha que passar na sua frente, isto é, marque um encontro com Jesus, procure um lugar para marcar um encontro com Jesus, tenha o desejo de encontrar-se com Jesus, você precisa e eu preciso ter um desejo. E além do desejo, uma atitude, uma decisão de termos um encontro com Jesus. E você sabe onde Jesus Cristo está. Você não tem atitude de ir até Ele porque não quer, mas Jesus Cristo está dentro da sua casa. Está lá naquela Bíblia que você tem aberta faz mais de 10 anos, chega a estar amarela a página. Ele está lá. Ele não está nas igrejas não, Ele está dentro da Bíblia lá. Ele não está só nas igrejas, na liderança, nos grupos, nos ministérios, não. Ele está dentro da Bíblia, lá é o único lugar que Ele não deixa de estar. E o Espírito Santo dele está dentro de você e de mim. O que precisamos é começarmos a desejar. O Espírito Santo é como um fogo. Em nossas orações, nosso clamor a Deus para desejá-lo é como o vento. Quanto mais nós orarmos desejando, pedindo a Deus desejo para encontrar com Cristo, desejo para conhecer a sua palavra, desejo para conhecer de Deus, mais nós seremos vivos na presença de Deus. E o cego de Jericó estava na saída, mendigando, mas estava lá, convicto que Jesus ia passar lá. Fique numa posição em que Jesus vai encontrar com você, em que Jesus não vai ter outra alternativa a não ser passar por você, a não ser ter um encontro com você e você com Ele. E quando ouvir, você tem ouvido falar de Jesus Cristo há muito tempo, e você às vezes fica procurando em religião A, religião B, você fica procurando em pastor A, pastor B, apóstolo A, apóstolo B, padre, bispo, pessoas de Jesus Cristo, mas não é isso. Você deve procurar Jesus Cristo dentro da Bíblia, no seu clamor, e Ele vai vir até você. E na leitura nós vemos que Jesus Cristo, que o Bartimeu, o filho de Timeu, ele tinha uma fé convicta, mesmo sem ver. Ele ainda não tinha se encontrado com Jesus, mas ele acreditava pelo que eu ouvia falar de Jesus Cristo. E ele se esforçou. Se você acredita em Jesus Cristo, se esforce. Se esforce para você conhecer o projeto dele na sua vida e na sua família. Para você despertar em Jesus Cristo uma atitude dele a seu favor. Ele quer fazer um milagre na minha e na tua vida, na minha e na tua família. Mas ele quer de mim e de você uma atitude mais enérgica, mais firme e consistente. Uma atitude diferente. Se está passando fome, se está enfermo, se está abandonado, se está preso, pode estar onde for e como estiver. Deus está querendo de mim e de você uma atitude de irmos até Ele e ficarmos numa posição em que Ele tenha que passar por nós. De uma forma ou de outra, Ele não escape de passar pela nossa presença. As pessoas não estão nem aí para Jesus. Tanto faz vir como não vir, tanto faz passar por aqui ou não. Deus está dizendo a mim e a você hoje, a gente deve se importar. A gente deve se preocupar bastante. Porque Deus tem propósito na minha, na tua vida, na minha e na tua família. E aqui está nos ensinando a clamar a Deus, a termos um clamor por Deus, uma oração por Deus, através do Senhor Jesus Cristo como Filho dele. A gente deve crer que Jesus Cristo é o único e exclusivo Filho de Deus e o único e exclusivo que pode nos salvar e o único e exclusivo que faz milagre. Acabou-se. Isso é que está nos ensinando. E no versículo 48 diz assim: e muitos repreendiam, mandando ele se calar. Mas ele clamava mais alto. Muitas pessoas chegam até você e dizem: para que adianta ser crente? Ou adianta ser católico, adianta ser espírita, adianta ser do candomblé? Não interessa a sua religião. Mas muitas pessoas dizem assim: de que adianta você estar buscando a Cristo? De que adianta você estar buscando a Jesus Cristo? A tua vida, 10 anos, 20 anos, lutando e não acontece nada. Tá do mesmo jeito, não mudou nada. Homem, procura outro meio. Eu estava na casa da minha tia a semana passada, quando o meu tio estava desaparecido.
logo no início do desaparecimento dele. E chegou um certo cidadão e disse, olha, tem fulano ali que reza e faz aparecer quando roubam, fulano ali que vê, que adivinha. E a palavra de Deus diz, eu condeno, eu amaldiçoo adivinhos. É a palavra de Deus que diz. Então é por isso que é importante nós lermos a Bíblia e não se apegar em religiões, mas lermos a Bíblia. Não importa a religião que você é, porque eu não prego religião, até porque eu não tenho religião, a minha religião é a Bíblia. Então nós precisamos ler a Bíblia para nela descobrir o que Deus quer, o que Deus gosta, o que Deus não gosta, o que é mandamento de Deus, o que é cobrança de Deus, o que pode nos levar para o inferno, o que pode nos levar para o céu. A gente tem que ler a Bíblia para descobrir. Porque só lendo é que a gente vai conhecer Jesus Cristo, vai ter um encontro com Ele e vai receber a bênção e o milagre. O cego de Jericó buscou os meios de encontrar com Jesus. E aqui tem dizendo o seguinte, que as pessoas podem e sempre vão querer lhe impedir de encontrar com Jesus. Às vezes você quer ler a Bíblia e alguém diz, não, vamos assistir um jogo de futebol. Você quer ler a Bíblia, vamos assistir a novela. Você quer ler a Bíblia, vamos para uma live. Você quer ler a Bíblia, não, vamos para a churrascaria, para a pizzaria. E sempre alguém vai querer te tirar do foco de buscar a Deus, de clamar a Deus. E eu quero te dizer, não perca esse foco por ninguém, de buscar a Deus, de clamar a Deus. Guarde na sua mente, você é falho como eu sou falho, nós somos pecadores e erramos todo instante. Mas isso não pode nos impedir de buscar a Deus. No versículo 49 diz que Jesus parando e disse, chama, e chamaram o cego. Quando você clama a Deus com um coração sincero, quando você clama a Deus com um coração arrependido, nem tenha dúvida, Ele vai mandar te chamar. Ele vai te mandar te chamar e vai fazer o desejo dele na tua vida, na tua família. E diz que Jesus chamou, mandou chamar o cego de Jericó e ele veio. E quando foram chamar o cego de Jericó até Jesus, disseram assim, tem de bom ânimo ou tem fé, porque ele mandou te chamar. Deus está falando para mim e para você hoje. Não percamos nossa fé. Jesus Cristo manda nos chamar para caminhar com Ele. Jesus Cristo manda te chamar e me chamar para que nós cheguemos a Ele e confessemos nossas falhas. Jesus manda te chamar e me chamar para que nós cheguemos até Ele e confessarmos nossas falhas. Nós agora comecemos a falar para Ele o que estamos precisando. E Jesus Cristo manda te chamar e me chamar agora, para nos encontrarmos com Ele, para confessarmos a Ele nossas falhas, nossas fraquezas, para falarmos para Ele o que estamos precisando e para esperar a resposta dEle. Porque aqui diz que chamaram Ele e disseram, tenha fé ou tenha bom ânimo, que Jesus te chama. E ele, lançando-se da sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Esse é o versículo 50. Quando Jesus chama você ou chama a mim, nós não devemos pensar em nada. Nós devemos ter atitude. O cego de Jericó lançou a capa. Alguns dizem que capa é poder, outros dizem que é autoridade, outros dizem que é nome de família. Eu vou aqui conjecturar essa capa como a única coisa que ele carregava, o título da família. E ele largou o título da família, o nome que ele tinha, a única coisa que restou da família dele, de nobre, o nome. Então ele largou o nobre nome da família e foi lá como um simples cego de Jericó, um simples necessitado e carente do amor e da misericórdia de Deus. Deus está dizendo a mim e a você hoje, não importa de que classe social você é, de qual religião você é, de qual classe econômica você é, Deus está dizendo o seguinte, larga o que você tem mais de valor, o que ainda te resta de valor, e vamos ao encontro de Jesus. Ele está dizendo a mim e a você hoje, o que a gente mais se apega, larguemos, para que Ele possa fazer um milagre. Que a gente a partir de hoje não comece a se preocupar com o nome de família, com status social, com classe financeira. Nós a partir de hoje comecemos a nos preocuparmos conosco mesmos, encontrarmos com Jesus. E no versículo 51 diz, e Jesus falando disse-lhe, que queres que eu te faça? E o cego lhe disse, mestre, que eu tenha vista.
Uma coisa importante que nós devemos pedir a Jesus em primeiro lugar, que nós tenhamos a oportunidade de vê-lo. Que não nos seja tirado a salvação. O cego pediu para ver. Ele queria ver Jesus, porque ele já estava vivendo. Olha, ele não estava pedindo o título da família de volta, as terras que foi tomado de volta, o poder que ele tinha de volta. Ele não estava pedindo nada de conforto, de melhoria de vida. Ele estava pedindo a visão para ver Jesus. Ele não estava pedindo a visão para poder ver o mundo, para poder ir lutar contra o inimigo, se levantar contra o inimigo, não. Ele estava pedindo visão, dizendo: Senhor, eu necessito te ver. Eu desejo te ver. Nessa leitura de hoje, nós aprendemos com o cego de Jericó, na palavra de Jesus, escrito por Marcos, que o nosso maior desejo deve ser querer ver Jesus Cristo, isto é, ter a salvação. Senhor, eu necessito que tu tenha misericórdia de mim e me ajude a adquirir a salvação. Porque eu necessito te ver face a face. Eu preciso tirar essa dúvida de como tu és. Uns dizem que tu é branco, outros dizem que tu é moreno, uns dizem que tu é alto, outros dizem que tu é baixo, uns dizem que tu é gordo, outros dizem que tu é magro, uns dizem que tu és belo, outros dizem que tu és feio. E eu necessito te ver. Necessito conhecer a tua glória, o teu palácio, o teu reino. Eu necessito ser um servo teu aqui na terra e aí nos céus. Nós aprendemos nesse versículo 51 que o nosso desejo seja ver face a face o Senhor Jesus Cristo. E estarmos face a face com o Senhor Jesus Cristo. É chamá-lo de Senhor, Filho de Davi. E quando chama de Senhor, nos tornamos servos dele. Nosso maior desejo deve ser termos Jesus Cristo como nosso Senhor e tornarmos-nos servos dele. E no versículo 52, para encerrar, diz: E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Jesus Cristo quer que eu e você, após recebermos as bênçãos, após recebermos o milagre, não abandonemos de Jesus. Quando passar essa crise que estamos vivendo, financeira, de saúde, de trabalho, de família, que estamos numa crise terrível, o mundo todo se levanta para destruir cada um de nós, destruir nossos lares, nossos familiares, destruir gerações, destruir princípios, fundamentos familiares, princípios religiosos, fundamentos religiosos. Quando o inimigo se levanta para destruir tudo isso, Deus está dizendo a mim e a você hoje, que continuemos com fé, clamando a Ele, que Ele vai fazer um milagre, vai restaurar tudo de volta, vai restaurar a família, vai restaurar a fé, vai manter os princípios religiosos, quer que nós mantenhamos os princípios familiares, aconteça o que acontecer. Não nos modernizemos com essas famílias que tem hoje, continuemos retrógrade com a família que a Bíblia diz que é. Ache bom quem achar, ache ruim quem achar. Nós não estamos aqui para agradar a sociedade, nós não estamos aqui para agradar a justiça, nós não estamos aqui para agradar políticos, nós não estamos aqui para agradar familiares, nós estamos aqui tentando agradar a Deus. Tentando. O inimigo tem todo o tempo tentado destruir, como vimos aqui na leitura de Jericó, destruir nossas famílias e a nós, destruir nossa fé, tirarmos a nós da salvação, impedir-nos de ver a Jesus, de encontrarmos com Jesus. No cego de Jericó ele destruiu a família, tomou todos os bens. Na nossa família, nas famílias de hoje está fazendo do mesmo jeito, está destruindo famílias, tomando bens, deixando a gente sem família, na miséria. Mas Deus ensina a mim e a você hoje. Mantenhamos nossa fé. Tenhamos atitude para nos encontrarmos com o Senhor Jesus, para mantermos o encontro e o contato com o Senhor Jesus, esperando e confiando na promessa. Não estou falando de religião, pelo amor de Jesus Cristo. Eu não falo de religião, quem me conhece muito bem, desde quando eu comecei a pregar na minha vida, desde eu acho 2004 por aí, desde 2004 não, minto, de 2009 por aí. Sabe que eu nunca preguei religião. Eu estou falando de Jesus Cristo, não estou falando de religião não. A religião é Jesus Cristo, que religa a gente a Deus, que tira o pecado que nos separa e nos religa a Deus em sua santidade. Não é na nossa, na sua, na dele, na santidade de Jesus.
E Jesus nos ensina hoje dizendo o seguinte, que a perseverança nossa na fé, em buscá-lo, em clamá-lo, em atitudes de manter buscando a Ele, apesar das falhas, das fraquezas, das críticas, se nós continuarmos buscando Ele, Ele vai abrir nossa visão e vai mostrar a verdade a gente. Ele vai abrir a nossa visão espiritual e vai mostrar qual é o caminho certo, qual é o modo certo de agir, de servir a Ele, qual é o modo certo de agradá-lo, qual é o modo certo de encontrarmos a salvação. Se é que vocês creem que há uma salvação, uma vida eterna, um reino eterno em Jesus Cristo. E ele diz no final aqui da leitura, diz o seguinte, que logo viu, isto é, numa palavra de Jesus, se a gente continuar insistindo, quando o milagre for acontecer, vai ser logo. Na hora que Jesus Cristo e que nós, na hora que nós tomarmos atitude para irmos nos esforçarmos a encontrarmos com Jesus, clamando a Ele como Senhor, nos comportando como servos, servidores dele. Servo é servidor de Jesus. Amando ao próximo, amando a Deus, fazendo caridade, levando a verdade da palavra de Deus para as pessoas. E Ele diz que logo ouviremos a sua voz. Por enquanto é só escuta pessoas falando, pouco a pouco. Mas daqui a pouco a gente vai vê-lo face a face. Vai ouvir a sua voz olhando nos olhos dele. E repentinamente, depois que nós ouvirmos sua voz, reconhecemos sua voz, e ele abrir os nossos olhos da fé, da verdade, do entendimento, o milagre vai acontecer e nós conseguiremos restaurar nossas famílias, sobreviver em paz na presença dele, trabalhar para o reino dele, segui-lo, porque ele diz, viu, logo viu e o seguiu no seu caminho. Quando Jesus Cristo abriu nossos olhos de verdade, nos mostrar o caminho de verdade, nós caminharemos em seu único caminho e não nesse monte de caminho que tem por aí. Nós encontraremos o caminho verdadeiro. Digo a você, é este o caminho verdadeiro. É este o caminho verdadeiro. Todas as religiões usam essa Bíblia. Usam uma Bíblia dessa. Essa não, uma Bíblia dessa. E se elas usam a mesma Bíblia e têm doutrinas diferentes, alguma coisa está errada. Por isso que precisamos ler a Bíblia. Jesus Cristo está chamando a mim e a você hoje para ler a Bíblia. Muitas pessoas falavam de Jesus de um jeito, outros de outro, outros de outro. Uns difamavam ele, chamavam de demônio, outros chamavam de herege, outros diziam que ele era de uma seita. E as pessoas às vezes acreditavam, achavam que ele era de uma seita, achavam que ele era um herege, um hipócrita, um falso profeta, porque ouviam falar isso dele e inculcavam porque não o conheciam. Muitas pessoas conhecem Jesus de uma forma deturpada, enganosa, mas Deus chamou a você e a mim hoje para abrir nossos olhos, chamando para nos esforçarmos para ler a Bíblia e encontrar. Para lermos a Bíblia e termos um encontro verdadeiro com Ele. É verdade, Paulinho. É difícil a interpretação, mas se você começar a ler, Deus te dá a revelação. Porque a interpretação vem da exegese, da hermenêutica. Vem de teólogos, de doutrinadores. Vem de pessoas, de homens como eu e você, que precisa fazer um concílio para dizer que Jesus Cristo é Deus ou não. Que o Espírito Santo é de Deus ou não. Que Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo é uma trindade ou não. Precisa de homem dizer que Deus é Deus? Então a gente se respalda na Bíblia, ou a gente vai continuar esperando dessas pessoas decisões dele. É como hoje a ciência diz que o ovo faz mal por causa do colesterol. Aí amanhã as vendas do ovo tá ruim, as empresas de ovos vai e paga caro aqueles cientistas, aí eles começam a dizer que faz bem. Aí daqui a pouco a venda está alta, estão tudo enriquecendo, aí o concorrente vai e manda dizer que faz mal o vendedor de carne vermelha. E fica esse jogo de interesse. O que nós vivemos hoje nas religiões são jogos de interesse. Não é hermenêutica, não é exegese que vai dizer que Deus é Deus, que o Espírito Santo e Trindade é ou não é. O que a gente deve fazer é ler a Bíblia. Eu aconselho a vocês todos os dias, leiam a Bíblia.
Não espere desses teólogos, desses doutrinadores, não. Não espere de denominações, de líderes, não. Leia a Bíblia. O próprio Deus diz assim, quer sabedoria? Peça a mim que eu dou sem medida. Olha, Deus está dizendo que dá sem medida sabedoria. Então por que você esperar de doutrinadores? Por que você esperar de teólogos? Por que você esperar de denominações? Por que você esperar de líder? Porque onde você for, você vai ter uma teologia diferente. Se for na igreja católica, vai ser uma teologia católica. Se for na Assembleia de Deus, uma teologia assembleiana. Se for no espírita, uma teologia espírita. Se for na congregacional, uma teologia congregacional. Todas vão ter uma deturpação. É por isso, leia a Bíblia. Ore antes, coloque a mão direita em cima, diga, Senhor, me dá sabedoria da tua palavra, me dá revelação, me ensina a verdade. Só precisa dizer isso. E comece a ler. Comece a ler. A mão direita. A direita, bênção, bênção. Nunca esqueça. A esquerda, justiça. A direita, bênção. Lembre-se, quando você pede a bênção à sua mãe, direita. Quando sua mãe vai dar a bênção, direita também. Então sempre a direita em cima da Bíblia. Com sinceridade no coração, Deus, eu preciso conhecer a verdade. Me ensina a verdade. Tem muitos enganos, muitas religiões, eu não sei qual é a certa. Me ensina qual é a certa. Agora me ensina a tua palavra agora. Eu te peço em nome do Senhor Jesus. Pronto, a palavra é essa. Não precisa de uma oração grande e bonita, não. É isso. E Deus vai começar. Vai começar. Vai começar. E você vai começar a descobrir a verdade. E você vai começar a descobrir enganos. Heresias. E você vai saber o caminho. O cego de Jericó fez isso. Ele ouviu falar de Jesus. Como a gente escuta por religiões. Mas ele teve a atitude de dizer, eu quero conhecer face a face. Eu quero conhecer a verdade. Eu quero conhecer ele. E ele foi, se levantou. E sem ver nada, foi direcionado para a saída. Você sabe o caminho de encontrar Jesus. O caminho de encontrar Jesus é na Bíblia. Não é na igreja. Não são nas igrejas que você vai encontrar Jesus. Você pode até encontrar ele lá. Mas o único lugar que você encontra ele de verdade é na Bíblia. O único lugar que você vai saber o projeto dele na sua vida é na Bíblia. O único lugar que você vai saber as promessas que ele tem para você é na Bíblia. Não é em outro canto, não. É único e exclusivamente na Bíblia que você vai encontrar. É esse conselho que eu dou através da leitura do cego de Jericó, que ele estava no centro da cidade, era um mendigo. Quando ele ouviu falar que Jesus estava, ele foi para a saída, porque a cidade era grande para ele, que não enxergava. E ele disse aqui, eu não vou encontrar com esse cara não. E eu preciso encontrar com ele, eu preciso saber a verdade dele. Olha, o cego de Jericó foi babateando, como é que diz? Babatando. Com um pedaço de pau na mão, tocando num canto e no outro, e foi sozinho até a saída. Ele teve a atitude, ele se esforçou, correndo o risco de encontrar com Jesus. Deus está dizendo a mim e a você hoje, não importa a dificuldade, o risco que você vai correr, de ser xingado, de ser caluniado, de ser difamado, de ser escarnecido, zombado por um e por outro. Não importa não, se alguém quando vê você ler a Bíblia começar a zombar de você, não corre esse risco, mas não se importa com isso não. Deus está dizendo a mim e a você hoje, corra o risco, mas se coloque numa posição de ter um encontro com Deus. Busque um lugar para ter um encontro com Deus. É a Bíblia o lugar do encontro com Deus. É aqui que você vai se encontrar com Jesus. É aqui que você vai encontrar com Ele de verdade. É aqui que você vai ouvir a voz dEle pura, sem mistura. É aqui que você vai conhecer as promessas dEle sem mentira. É aqui que você vai conhecer todas as promessas e profecias dEle. É aqui que você vai conhecer toda a verdade, sem engano, sem mentira, sem mistura nenhuma. Isso é maravilhoso. Isso é uma coisa que não precisa pagar caro não. Todo mundo tem hoje. O pessoal estão dando nas esquinas, porque é o livro mais vendido, porém o menos lido. Vamos fazer o inverso? Vamos comprar menos e ler mais a Bíblia? A venda de livro da Bíblia hoje, equivale a 6 por cada pessoa. Imagine, 6 pessoas, uma pessoa é como se tivesse 6 Bíblias em casa, para cada uma. Se sua casa tem 3 pessoas, deveria o quê? 6 vezes 3, 18 Bíblias. Então, desperte esse desejo no meio do seu coração de ler 6 vezes mais a Bíblia. Em vez de ter 6 Bíblias, leiamos 6 vezes mais. É verdade. Só precisamos querer o que vem de Deus. Mas é aí onde está o mistério. Como é que nós vamos saber se vem de Deus ou não?
Como é que nós vamos saber se a minha igreja está ensinando certo ou não? Como é que eu vou saber se o meu padre, o meu pastor, o meu bispo, o meu apóstolo, o meu reverendo está ensinando certo ou não se eu não ler a Bíblia? Se eu não conhecer uma nota de 50 verdadeira, como é que eu vou conhecer a falsa? Se eu não conhecer uma nota de 100 verdadeira, como é que eu vou conhecer a falsa? Se eu não conhecer o ouro verdadeiro, como é que eu vou conhecer o metal falso, o ouro falso? E é por isso que Deus nos convida hoje, através dessa leitura, para lermos a Bíblia e acabou-se. O segredo é esse, ler a Bíblia, acabou-se. 1 hora por dia, ou meia hora por dia. Coloca a mão direita. Deus, me dá sabedoria, me ensina a tua palavra verdadeira, sem mistura. Porque tem muito engano por aí, eu quero conhecer a verdade e só tu tem a verdade a dizer. Me ensina. Tira a mão de cima, lê. Quando você lê, bota a mão em cima de novo, a mão direita de novo. Senhor, obrigado pelo pouco que eu li, não aprendi nada, mas tu vai me ensinar ainda. E você vai assim, nessa sinceridade. Se aprendeu, diz que aprendeu. Se não aprendeu, diz eu não aprendi, Senhor. Mas amanhã eu vou ler de novo. Se não aprender, Senhor, eu não aprendi nada de novo. E continua lendo e dizendo, Senhor, eu não estou aprendendo não. O negócio está lagaiado, está difícil. E vai chegar um tempo, quando você começar a ler, vai começar como se fosse uma coisa que você dominasse. O ABC, o alfabeto, as vogais, como chama, o alfabeto. Você vai começar a ver as coisas nítidas, sem engano. Aí você vai descobrir a verdade. Aí você vai ter um encontro, ele vai abrir seus olhos e o milagre vai acontecer. E você vai seguir o caminho com ele. Como diz no final do texto. E seguiu a Jesus pelo caminho. Amém? Essa é a essência da palavra de hoje. A palavra de hoje foi em Mateus capítulo 10, dos versículos 46 ao 52. Trata-se do cego de Jericó, ou do cego Bartimeu, o filho de Timeu. Amém? Então guardemos essa lição de hoje. Esforçarmos para conhecer Jesus, mantermos na fé, não importa a prova se tirou família da gente, se foi destruído nossa família, se foi destruído nossos bens, se foi tirado nosso emprego, se estamos na lama, nada, mendigando, não importa. Se tivermos a atitude de buscar a Deus, um encontro com Deus, as coisas revertem, as coisas mudam, porque Deus é um Deus de mudança. Nós temos que aprender que Deus é um Deus de mudança. Ele muda situações para abençoar as pessoas, para tirar pessoas da prova, mas também muda situações para botar pessoas na prova para que o conheçam. Deus faz trabalho dos dois lados, tanto bota na prova como tira da prova. Ele bota na prova para que a pessoa conheça ele e tira da prova, quando a pessoa já conhece. Mas fique sabendo de uma coisa ainda, ou de sempre. Você nunca e jamais será perfeito. Eu nunca e jamais serei perfeito. Sempre vamos falhar, mas lutemos para não falhar. Sempre vamos errar, mas lutemos para não errar. Sempre vamos pecar, mas lutemos para não pecar. Mas se um dia errarmos, falharmos ou pecarmos, arrependamos. De coração sincero e puro. Senhor, me ajude, isso é minha fraqueza. Se eu roubo, Senhor, minha fraqueza é roubar. Eu não preciso, eu tenho mansões, eu tenho um carro, ganho 15, 20 mil por mês, mas eu estou roubando coisas fúteis, um livro, um chinelo usado. Eu estou roubando tambor de lixo, flores. E Deus vai fortalecer você. Se você mata, Senhor, eu mato porque eu sinto prazer, tira esse prazer de matar os outros. E você começa a trabalhar a sua fraqueza, clamando a Deus, e Deus vai lhe fortalecendo. Mas fique sabendo, não vai ser perfeito nunca. Na hora que você estiver no ponto, Deus colhe você. Você não vai ficar nessa terra e nem eu. No dia que eu morrer, é porque Deus chegou a um ponto de não perder a minha alma. No dia que você chegar a morrer, conhecendo a verdade. É por isso que Deus está dando esse tempo todo a nós. Para que nós vamos nos preparando o Espírito. Porque Ele não quer que nenhum se perca. Ele deu seu Filho unigênito para que todos sejam salvos. Olha, todos. É por isso que Ele está dando a oportunidade a mim e a você, todos os dias, de conhecer a Bíblia, de conhecer a verdade. Por isso que todo dia Ele me usa para dizer a você, lê a Bíblia. Lê a Bíblia. Lê a Bíblia. Por isso que Ele me usa todos os dias. Ele não me usa todos os dias para dizer, acredite no que eu estou dizendo. Não, você nunca ouviu falar, acredite no que eu estou pregando. Você escutou falar o seguinte, lê a Bíblia. Quando eu vou começar a leitura, eu digo, pegue a Bíblia para você acompanhar. Porque é assim que aprende, é assim que adquire intimidade com Deus, é assim que você se aproxima de Deus, é assim que você torna-se amigo de Deus, é assim que você torna servo de Deus. E é assim que você adquire vida eterna, é lendo a Bíblia. E você vai descobrindo, eita, Deus não gosta que eu faça isso. Aí você já vai e já para de fazer. Aí daqui uns dias descobre, eita, Deus não gosta que eu faça isso. Aí já para de fazer.
Aí daqui uns dias, isso é gradativo. O pessoal diz assim que muda de repente, é mentiroso esse pessoal que diz que muda de repente. Porque a gente sempre fica falha. É humano, falha. Se você não erra em nada, não peca em nada, você tem um rancor no seu coração, tem um ódio. Tem um desejo de vingança. Quando passa tudo isso, aí você começa a desejar correr alheia. Você começa a desejar ter inveja. Você começa a criar arrogância, prepotência. Começa a ficar vaidoso. Quando tira isso, você não tem como. Você sempre vai escapulir de um lado e de outro. Sabe para quê? Porque a perfeição de Cristo se aperfeiçoa em nossas falhas. Olha. A perfeição de Cristo se aperfeiçoa em nossas falhas. E se nós nos tornarmos perfeitos, o sacrifício de Cristo é em vão. Ele morreu em vão. Ele foi um otário em morrer. Entendeu? Então nós somos humanos. E é por isso que eu ensino a ler a Bíblia. Porque um dia vamos ser decepcionados e vamos decepcionar. Um dia falharão conosco e nós falharemos com alguém. Um dia desejarão mal a mim ou desejarei alguém. Um dia quererão me matar ou eu quererei matar alguém. Mas isso faz parte da vida. Aprimoramento, crescimento físico e espiritual. E em cada um desses atos que nós cometemos de falha, de erro, de pecado, mais uma vez eu ressalto que chega o arrependimento em nossos corações, que chega uma tristeza, que chega um desejo de não praticar mais. E lutemos contra nós mesmos para não praticar mais. Amém? Fica a mensagem de hoje. Se gostaram, compartilhem. Se não gostaram, nem compartilhem e nem assistam mais. Essa é a palavra de Deus, foi o conselho que eu dei, foi o que Deus tinha para nós hoje, através dessa leitura. Amém? Amanhã, se Deus permitir, estaremos de volta fazendo a leitura. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Meio-dia. Hoje eu vim um pouquinho atrasado porque houve uns imprevistos. Mas fizemos a palavra de Deus. Amém? Então fiquem em paz. Tenham um resto de dia abençoado em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus continue guardando, protegendo cada um desse mal, dessa pandemia. Que Deus continue suprindo nossas necessidades. Fortalecendo nossa fé. Abrindo nossos olhos. Enchendo nossos corações de fome e sede da palavra de Deus. Transbordando nossos corações de amor e misericórdia e compaixão pelo próximo. Porque é nesse caminho que a gente consegue chegar a Jesus Cristo. Amém? Fiquem na paz em nome do Senhor Jesus Cristo. Um beijo no coração de cada um.